Fala, gente, estamos de volta, Conexão Balsa, episódio número 3. E estou com uma convidada muito especial aqui, uma grande parceira do Estúdio Balsa. E já fez vários trabalhos conosco, já está inserida nesse mercado audiovisual já há um bom tempo, tem uma boa experiência já no mercado, já dá aula. E acho que ela tem muito para compartilhar com a gente. E foi uma honra poder trazer a Aline aqui. Então eu vou deixar que ela mesma se apresente. Aline Streck, seja bem-vinda à Balsa novamente, né? Muito obrigada. Agora do outro lado do microfone, né? Eu sempre tô lá como... Era sempre tu que conduzia, né? Agora tá do outro lado. Eu até tô me estranhando aqui, porque eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou falar? Mas que a gente se acostuma, né, a entrevistar. Mas... Convenhamos, tu é bem melhor que eu, né? Mas tudo bem. Imagina, que isso. Mas é uma gratidão estar aqui, né? Contigo, Duda, com os guris. A gente já tem essa amizade de anos, né? Acho que mais de 10 anos a gente já é amigo. Já. E é uma amizade muito bacana porque a gente consegue misturar a amizade e o profissional, né? Então, vocês me abriram aí várias portas que se abrem na minha carreira hoje, vieram por causa de vocês. Então, muita gratidão por vocês. E vocês sabem, né? O que vocês precisarem de mim, eu sempre vou estar disponível, porque acredito que... É recíproco. Que a gente ter essa relação com quem estava contigo no começo é muito importante, né? Tu ter essa gratidão. Então, muito obrigada por me receberem, também por me darem esse espaço aqui. Imagina, nós que agradecemos. Com certeza tem muito para compartilhar com a gente. E nós já estávamos com esse episódio já há muito tempo já pensado. E é um prazer te receber aqui. Com certeza a gente vai ter muita coisa para compartilhar. E que nem a gente falou antes, eu acho que essa questão de compartilhar, de ensino, já tá meio que ligado à Aline, né? Bom, vou deixar tu se apresentar, senão eu vou começar a falar. Quem que é a Aline, então, um pouquinho? Conta pra galera aí quem que é a Aline. Então, gente, eu tento me redescobrir por etapas, assim. Parece que são fases na minha vida. Então, cada fase eu fiz uma coisa. E eu sou formada em jornalismo, então jornalismo é a minha formação inicial. E quando a gente entra no jornalismo, a gente geralmente ou entra para trabalhar, na minha época, né, que eu sou antiga, ou a gente entrava para trabalhar em jornal, ou a gente entrava para trabalhar na TV. E meu sonho sempre foi ser apresentadora de TV, sempre foi me comunicar, né? Só que depois, ali, durante a faculdade, eu vi que eu também me sentiria muito bem compartilhando o meu conhecimento. Então, eu saí da faculdade e fui direto para o mestrado. Então, eu fiz mestrado e doutorado em processos e manifestações culturais, que daí é uma área, assim, interdisciplinar, onde aprendi sobre arte, sobre cultura, sobre cinema, sobre moda, sobre design. E todas as minhas pesquisas, elas são voltadas para a produção audiovisual. Então, tanto na faculdade, quanto no mestrado, quanto no doutorado, eu sempre fui voltada, né, para fazer ciência para o audiovisual, entender o que as pessoas fazem, o porquê que elas fazem, para quem que elas fazem, como que o espectador recebe isso. Então, todo esse respaldo científico também, eu já trabalhei lá no meu início. Depois disso, eu fui para a produção, né, na prática, né, do audiovisual. Trabalhei muito tempo com evento, com documentário, com publicidade. E também, concomitantemente a isso, eu comecei a dar aula. Então, eu dou aula há 12 anos na faculdade, dos cursos de marketing, design e produção multimídia. Já é uma longa história aí dentro história. do audiovisual, né? Gente, que chique, eu tô com uma pessoa que é doutorada e tem doutorado, né? Tenho doutora e tem doutorado. E é engraçado porque quem tem doutorado não divulga muito que tem doutorado, né? E quem não é doutor geralmente coloca, né? Uma crítica aí, pessoal, mas... né? Mas acontece. Normalmente isso é bem comum na área de direito, né? Os doutores, né? Esse tipo de doutor. Sim. Mas, na verdade, eu acho que é meio que formalidade que vem de 1000 anos, né? E nunca se perdeu por meio que respeito, assim, né? Tipo... existe. Se eu não me engano, tinha até um decreto do imperador que dava direito, isso aí. né? Isso aí. Mas sabe que é uma coisa, assim, que não me ofende, não me pega nesse aspecto ruim, sabe? Então, eu acredito que a pessoa ela tem que ser chamada como ela quer ser chamada, né? Sim, é verdade. Então, pra mim, é bem tranquilo em relação a isso. Mas que legal. Mas, enfim, acho que dentro de todo esse universo aí, é legal que tu conseguiu vivenciar vários tipos de trabalho, né? Tanto com publicidade, quanto com produção de conteúdo. Tu pode entrar um pouquinho em cada área, né? Eventos, tudo. E tudo isso
traz uma bagagem que depois tu pode compartilhar isso com a galera na sala de aula, né? Claro, claro. E até não havia falado, mas desde 2021 eu sou sócia de uma agência de marketing, que é a Starta, e a gente é especialista em produção de conteúdo para rede social. Então, todo esse contexto né, de formação, de experiência, me trouxeram hoje essa bagagem para que eu também pudesse me posicionar no mercado como especialista em produção de conteúdo. E é uma experiência que para a sala de aula também é muito importante, né? Nossa. Geralmente a gente tem um perfil de professor que é aquele professor que ele passou por todas as etapas acadêmicas, então, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Mas é um professor que ele não tem a vivência de mercado. Então, tu vai ensinar a teoria, mas e cadê a prática? Então, o livro, ele não te ensina tudo. Ele te ensina a pensar, mas ele não te ensina, por muitas vezes, como aplicar em determinado cenário. Então, o professor ter essa experiência, ter essa expertise na prática é muito importante para o aluno. E até lá onde eu dou aula, né, na UNFTech, a gente tem um perfil de professores onde o professor, acredito que 99% trabalham no mercado também. Então, já trazem também essa expertise de mercado. Já tem a bagagem, né? Até porque, por exemplo, no mercado de eventos e no mercado de cinema, por exemplo, é totalmente diferente, né? O tipo de produção, como é que o evento é guerrilha, é na hora acontecendo, fogo, tendel. Apagar incêndio. Tipo, tu não tem muito tempo às vezes, de pensar simplesmente tu tem que executar e tentar dar o teu melhor no que tá lá. Exato. E já em produções pensadas, produção de conteúdo, publicidade, tudo mais pensado, mais elaborado, roteirizado. Tu tem um ambiente mais controlado, né? O evento, tu tem que lidar com aquilo que tá acontecendo contigo. Se a gente tem um ambiente mais controlado, a gente consegue prever, né? O que pode dar de errado, o que né, pode ser ali que seja algum empecilho para aquela produção. Então, são duas formas de trabalhar diferentes. Mas também que é importante tu ter essa vivência nesses dois lados, porque só agrega, né? Acredito que a experiência... E tem coisas que a gente só vive com a experiência, né? Só na prática, eu fico pensando, sabe, Duda? Tipo, putz, quando eu tinha, sei lá, 24 anos, 25 anos, 10 anos atrás, isso. Eu tinha uma inocência, né? Uma falta de maturidade, tanto acadêmica, falta de vivência, que hoje eu penso, agora eu sou uma caca véia, né? Tipo, agora me dá qualquer probleminha no meu colo que eu resolvo. E na época eu me desesperava e eu, sabe? Não via saída para algumas coisas. E é isso que a experiência e a vivência te traz. Então, por exemplo, tu foi num evento, vocês foram fazer uma gravação, esqueci uma lente. Sabe como resolver? Pode ser que há 15 anos atrás, quando tu começou... Ia ser um pânico. Ia estragar o teu evento. Então, essa experiência e essa vivência vai te trazendo também uma calma, sabe? Putz, eu consigo, eu dou conta, uma autoconfiança, que é algo que a gente vai trabalhando com o tempo também. E que o profissional precisa muito ter. Hoje, o profissional, ele se destaca pelo conhecimento, pela aplicação, mas também pela autoconfiança de saber que vai conseguir fazer um trabalho bom. Independente da área que tu atue. Da condição que tu tenha no momento, né? Eu vejo que os eventos é muito claro isso, né? Eu fiz 10 anos, basicamente, fiz eventos, assim, e no começo era bem isso. Tipo, tu queria fazer tudo, sabe? E tu tinha que ter foto de tudo e tudo perfeito. E, cara, hoje, os últimos eventos que eu fiz, assim... Cara, tu vai com o básico do que tu precisa, que tu sabe que tu precisa fazer um bom trabalho, mas lá na hora, muitas das coisas acontecem na hora, sabe? Sim. Tu pensa na hora, no evento é assim, e quando tu se acostuma com esse tipo de dinâmica de tu, cara, beleza, eu não tenho a luz certa aqui, tá, mas eu tenho uma janela, daí tu olha, tá, tem a janela ali, então tu começa a ter mais calma no fazer as coisas e não ter aquele desespero. E eu lembro que o Lucas Lerme me falava muito isso. Cara, bota o cimentinho no pé e para no lugar e pensa. Não fica zanzando pra lá e pra cá, porque se tu quer tentar fazer tudo, tu não vai fazer nada. Então, tenta pensar no que tu precisa fazer e sabe, e ter esse raciocínio, né? E acho que é muito isso. Eu queria aproveitar e já a gente entrar numa parte disso, que é a parte da publi, né? Que é uma coisa que também tu faz. Sim. Que eu vejo que quem faz publi tem que ter tem que ter o feeling de como fazer isso, né? Não é só tu, vou botar ali, vou gravar. Não. Ela tem uma narrativa por trás, tem um desenrolar diferente, assim, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esse universo, assim, da publi, que é algo que tomou muito espaço no mercado, né? Hoje a gente vê muito influenciador, tipo, fazendo grandes propagandas para grandes marcas, as marcas buscando isso, né? Buscando pessoas que façam publis da sua marca. Eu queria que tu desse
overviewzinho Aham. sobre isso. E tu sabe que é engraçado, Duda, porque a publi surgiu na minha vida, assim, de forma completamente não imaginada, assim. Todas as publis que eu fiz, que não foram muitas porque eu não pego muitas, elas surgiram porque as pessoas me procuraram. Não foi uma busca ativa que eu tive, vou chegar na tua marca, Duda, deixa eu fazer uma publi pra ti. Uhum. As marcas, por algum motivo, chegavam no meu perfil e gostavam da minha linguagem, enfim, da forma que eu me posiciono e, putz, acho que ia ficar legal, acho que ia combinar. Só que a publi a gente lida muito com a expectativa, né? Então, Uhum. tanto a expectativa do cliente, da pessoa que tá te pagando pra tu falar daquele produto ou tu falar daquele serviço, e também a expectativa do teu público. Então, até por isso que eu não pego muita coisa, assim. Pra Aham. mim é super selecionado. Porque eu entendo quem que é o meu público, e eu não tenho um público grande, eu tenho 10 mil seguidores, eu sou nano-influenciador. Então, eu Uhum. tenho noção disso, mas eu também tenho uma relação com o meu público que é muito bacana, porque eles me entendem. E se E identificam, né? isso, se identificam com a forma que eu me posiciono, com a forma que eu interajo com eles. E isso é muito bacana, porque o público ele cria uma expectativa, né? Uhum. E até a gente vê hoje muitos influenciadores aí que estão, por exemplo, divulgando casa de aposta, sabe? É algo completamente fora do meu perfil. Inclusive, algumas marcas já me procuraram, ou com produtos que eu não acreditava, justamente para conseguir alcançar esse público. Cara, é uma coisa que eu não faço, sabe? Uhum. Por respeito às pessoas que me seguem. E também tu tem a expectativa da marca. Então, Sim. putz, eu tô te pagando, pelo menos eu quero tantos seguidores. Eu falo, cara, não Aham. consigo te prometer nada, eu consigo divulgar pro meu público. Geralmente dá muito certo, sabe? Mas tem que ter esse alinhamento muito forte. Porque tu trabalha muito com uma questão chamada empatia, que é algo que é difícil de ter hoje. Uhum. Então, tu tem que se colocar no lugar daquela pessoa que tá te assistindo. Putz, como que eu gostaria de assistir isso aqui? E também tu tem que se colocar no lugar da pessoa que tá te contratando. Tá, o que que eu consigo trazer de retorno para essa marca? Sim. E também tu confiar muito naquilo que tu tá divulgando. Por exemplo, a última que eu fiz foi algo que eu queria muito fazer, porque eu já tava com a ideia de roteiro na minha cabeça, daí às vezes eu queria colocar em prática. E era uma marca de shampoo. Eu fiquei 3 dias sem lavar meu cabelo pra testar se realmente dava certo. Aham. Então, tu tem que ter essa. É uma questão de confiança com o teu público. Então, eu não vou divulgar uma coisa pra eles que eu sei que, putz, Que tu, sabe? tipo, é Que eu aquela não coisa, acredito. que tu não, na verdade, vou divulgar a marca do shampoo que na verdade eu não uso, É, sabe? Isso, e eu vejo que isso tem muito, assim, e acaba gerando um descrédito, né? com Tipo, de certeza. grandes influenciadoras, por exemplo, divulgarem um produto e o pessoal, mas ela não usa esse Aham, produto, sabe? exato. Então, tipo, fica meio que em conflito, sabe? Tipo, que nem tu falou, da expectativa do público e da expectativa da marca, né? Exato. Que pra marca, cara, eles querem vender o produto, Aham. né? E aí eles estão pegando uma pessoa que tem relevância pra ajudar a vender o produto, mas e pra quem tá vendo, sabe? Será Exato. que encaixa com o perfil da pessoa? É. Às vezes tu vê uma pessoa que não tem nada a ver com o perfil do produto, né? E é uma questão de respeito às pessoas que te seguem. Putz, tu tá vendendo uma coisa que tu não acredita, que tu não usa, cadê o respeito com né, Hum. o teu seguidor, enfim? Então eu até prefiro muitas vezes não pegar ou enfim, não ter uma projeção muito maior justamente para manter a autenticidade. Porque a partir do momento que tu começa a furar a bolha ali dos teus seguidores, tu cria uma expectativa também em relação a números. Então, Uhum. putz, postei uma publi aqui, não deu tantas visualizações, não deu tanto de engajamento, sabe? Tá, e aí? Mas onde que fica a questão da autenticidade? Onde que fica a questão da criação? Onde que fica a questão do amor por fazer aquilo, sabe? Aquela realização pessoal de fazer. Então, é um dos motivos que eu pego muita pouca publi, assim, pra fazer. Pouquíssima. Mas acredito que as que eu pego, eu realmente acredito naquilo que eu tô falando. Isso é muito importante. E eu acho muito legal isso, porque entra nessa questão do respeito com a marca e do Aham. respeito com o público, né? Tu não, Exato. às vezes, queimar uma ficha num produto que não faça sentido nenhum, Exato. assim, né? E como criador de conteúdo também, tu pode cair numa seara um pouco complicada, assim, de tu repetir o que todo mundo faz. Aham. Porque fulano de tal fez assim, deu certo, tu vai querer aplicar essa fórmula. Só que tu é uma pessoa completamente diferente do fulano, tu não tem a vivência que o fulano teve, tu não tem a linguagem que o fulano tem. Então tu vai ser um copia e cola, né? Nesse momento em que a gente Uhum. não tá, né? A É. sociedade, ela tá num momento muito nebuloso, assim, de não pensar. Então, nesse sentido,
é complicado, sabe? Porque tu trabalha com pessoas. Enfim. E eu acho que às vezes também não entrar naquela questão de fazer só pela grana, sabe? Tipo, Exato. vou fazer a publi só pela grana e não... Exato. E aí as pessoas percebem, às vezes, que não tem essa conexão do, do produto com a pessoa, sabe? Que não, Claro. não conecta uma coisa na outra. Não, Claro. mas essa pessoa não usa isso, sabe? Tipo, Aham. não tem nada a ver de perfil, né? É. E... Mas que legal. Acho que ainda vai ser um mercado que vai crescer muito, né? Sim. Mas acho que legal isso de ter esse cuidado, né? Tipo, não embarcar só pela Sim. sede de fazer ou de produzir. Às vezes, tá começando na produção de conteúdo, tu quer fazer. Aham. E às vezes não entrar nessa, né? É que a gente também veio de uma escola, né, mais antiga. A gente é um pouquinho mais antigo, onde a gente tinha aquela gana por criar. É. Então, não só divulgar divulgar porque eu vou divulgar esse produto, essa marca vai me pagar. Mas por criar, sabe? É uma satisfação pessoal do criar, de colocar uma ideia que tá na tua cabeça pra fora. E eu até, inclusive, peco muito nisso, né, Duda? Porque eu sou uma pessoa que trabalhando isso em terapia, mas eu procrastino muito. Porque às vezes eu acho que ou a ideia não tá pronta, ou a ideia não tá bacana, enfim, autocrítica, né? Uhum. E muitas vezes eu tenho muitas ideias na minha cabeça e é complexo pra mim colocar pra fora, assim, Uhum. colocar elas pro mundo, né, dar vida pra elas. Mas é um processo que, assim, é aos pouquinhos, né? Mas uma coisa que eu sempre prezo, uma coisa que eu sempre tento ter na minha cabeça, assim. Quando tu for falar, seja tu. Não seja o copia e cola de alguém, sabe? Se posicione da forma que tu te posicionaria. Uhum. Autenticidade, A né? autenticidade. É a gente conseguir trabalhar isso. E num momento hoje em que todo mundo quer ser influencer e todo mundo tem algo a dizer, mas não dizem nada, é complicado isso, né? É. Porque ou tu acaba nivelando por baixo ali, né, de um conteúdo mais raso. E não tô dizendo que meu conteúdo é complexo, não é, tá? É só a forma que eu me posiciono. Mas acredito que seja um grande diferencial, assim, até hoje, para as pessoas que querem entrar nessa vida, que querem começar a fazer esse tipo de conteúdo, é pensar, tá? O que que o Duda faz? O que que faz com que o Duda seja o Duda? O que que faz com que a Aline seja a Aline? Porque a gente tá vivendo aqui o mesmo momento, mas a minha visão tá sendo completamente diferente da tua visão. Uhum. Às vezes até a forma como eu acordei, o humor que eu acordei vai fazer com que a gente tenha uma percepção diferente, né, do momento. E como que eu passo isso para as pessoas que estão me seguindo? Então, o que que faz o Duda ser o Duda? Vai ter muitos momentos que nem tu falou que às vezes tu não tá no dia pra criar um conteúdo, né? Já Muito. aconteceu muitas vezes comigo, de eu sentar, gravar e olhar aquele, ficou uma bosta, porque hoje eu não vai, sabe? Não tô no dia aí, tem muito conteúdo engavetado meu por causa Sim, disso, sabe? sim. Porque eu olhei e disse, cara, não tava no momento pra gravar, sabe? Aham. Queria, mas não. Mas aí era aquela coisa, preciso gravar, e aí gravava e ficava. E eu, É não é isso. que essa questão do preciso gravar é uma questão muito complicada. Porque a gente se cria uma obrigação que não Uhum. tem. É. Então, não, mas daí o pessoal tem que postar todo dia às 6 horas e eu tenho que postar tantos stories por dia. Quem disse? Quem disse que tu tem? É. Não, porque o algoritmo ele trabalha dessa forma. Tá, mas e aí? O que que tu tá tirando da tua vida? O que que tu tá tirando de ti pra conseguir, né, cumprir esse prazo, sabe? É. E até teve esses dias uma frase que eu vi que fez todo sentido pra mim, que é, tu não precisa se justificar o tempo inteiro. Então, às vezes a pessoa, vou no mercado. Eu fui no mercado e eu comprei tal marca de café. Mas daí as pessoas vão ver que eu não tô tomando o café que eu tomava antes. Cara, não precisa me justificar, sabe? Então, Exato. tu tem que ser egoísta em certo ponto pra ver aquilo que tu realmente quer compartilhar e aquilo que tu não quer compartilhar. Porque tem coisas que tu não tá no dia, tu não tá no momento da vida que tu tá legal pra produzir conteúdo. E eu acredito que é um respeito por si, sabe? E é uma questão que a gente tem que ter, tem que trabalhar muito. É o respeito por quem eu sou. Eu não querer parecer ser alguém que eu não sou, sabe? Eu não É. sou assim. Eu já me cobrei demais isso de produção, de produzir. E de uns anos pra cá, acho que do ano passado, acho que um pouco pós-pandemia pra cá, eu meio que tirei Aham. isso, assim. Eu não tenho mais essa obrigação comigo de ter que produzir, de ter que publicar, sabe? Cara, tanto que Sim. esses passa semana eu não publico nada no Instagram, sabe? Não. Porque eu tirei essa obrigação de mim, porque isso me fazia mal. É. De ter essa pressão de preciso produzir, precisar todo dia, porque o algoritmo. Cara, foda-se o algoritmo. Aham. Sabe?
né, na verdade, a gente tem que seguir o nosso tempo, sabe? Cada um tem o seu tempo. E também tem outra coisa, né, Duda? Por exemplo, tu não vive especificamente da produção de... Claro, tu produz para as empresas, para Sim, as sim. marcas, É, mas pro teu perfil não. É tipo algo que é um complementar. Eu também não, eu tenho várias exato. outras profissões, sabe? Então, a produção de conteúdo, ela não se torna uma obrigação e a partir do momento que ela deixa de ser leve ou que ela te obriga a ser uma pessoa que tu não é, aí eu vejo problema, sabe? A gente tenta manter sempre a constância nas publicações da Balsa, porque a gente entende que é um compromisso É com um com negócio, o nosso exato. negócio, mas no meu pessoal eu tirei um pouco essa cobrança, Uhum, porque acabava me fazendo mal, sim. né? E tu sabe que até uma coisa e eu antes compartilhava muita coisa, assim, da minha vida pessoal e tal. Daí eu me dei um para-te-quieto, né? Porque daí chegou um dia, assim, daí eu fui conversar com uma amiga minha, daí eu fui contar, nem lembro o que que era, mas eu fui contar, ai, amiga, aconteceu isso, isso, isso. Ai, eu vi que tu postou. Daí tá. Daí deu outra semana, ai, amiga, deixa eu te contar. Já sei o que que é, tu já falou. Então, tipo, eu senti nesse momento que me roubou um pouco dessa interação que eu poderia ter, sabe? Aham, E daí eu parei. Eu compartilho hoje pouquíssima coisa. E quando eu compartilho é porque eu tô num momento de realmente querer ter essa troca, assim, sabe? De querer ter essa entrega. Mas é algo assim que a gente tem que se vigiar o tempo todo, né? é, Porque senão a gente cai nessas armadilhas que a nessas gente mesmo armadilhas. cria, que precisa criar, precisa não sei lá o quê. E cada vez mais a gente vai ficando ansioso e a gente também tem outras obrigações. Então eu tento fazer com que hoje o meu perfil e a publi sejam coisas leves. Coisas que, putz, eu tive aquela ideia, eu quero fazer e vai ser legal. E não importa se não tiver views ou se não tiver curtida, eu coloquei pra fora, sabe? Exato. Então, é nesse sentido, assim, que eu, Aline, trabalho. Entendo que outras pessoas trabalham como um negócio, né? Faz total Uhum, sentido pra elas. Mas, pra mim, nesse momento de vida que eu tô, não faz. que legal. Eu queria aproveitar esse gancho e entrar um pouco para dentro da sala de aula, né? Aham. E te perguntar qual que são os maiores erros da galera, de quem tá entrando nesse universo agora, sabe? Uhum. De produção de conteúdo, que tu sente que tu pega o público do pessoal que tá entrando no mercado, Sim. buscando entrar no mercado de marketing, de audiovisual, Aham. de produção. E até porque temos uma geração diferente, né? Acho que nesses 12 anos de sala de aula, tu pegou diferentes gerações entrando nesse. Tipo, a nossa geração de produção de conteúdo é muito diferente da geração de agora, Sim. né? Sim. O que que tu sente que é a maior dificuldade dessa galera que tá entrando agora, sabe? Na produção de conteúdo. Eu acredito que seja a habilidade de questionar. Porque a gente tá com uma geração hoje que é uma geração que são os nativos digitais, né? Eles já Uhum. nasceram com um telefone. Então, a galera aí que nasceu em 2004, 2005, 2006 já tinha telefone. E é essa habilidade de pensar, porque eles recebem muita informação o tempo todo, a Pronto. todo momento, mas é uma informação que ela é rasa. Então, é a habilidade de questionar aquilo que está sendo entregue para elas. Então, muitas vezes, né, até eu brinco em sala de aula, qual que é a fonte? TikTok. E realmente é isso, sabe? A gente tem uma informação rasa sabe? É se questionar de quem que eu tô recebendo essa informação? O que que essa pessoa sabe? Será É, que isso é real, né? Porque às será que isso é vezes, real? por causa Exato. do lance da inteligência artificial generativa, às vezes Exato. eu tive isso muito claro com a Priscila. Ela sempre questionou muito a questão da inteligência artificial, né? Aham. Porque nesse universo do direito, muitos casos não tem como tu utilizar esse gênero, tipo, tu criar uma teoria em cima de uma coisa que não Sim. existe, sabe? Tu vai criar É, criar uma jurisprudência que não existe, sabe? é. E às vezes acontece isso e às vezes, cara, será que essa informação que tu tá recebendo uma Uhum. época a gente sabia porque, cara, tava lá dados científicos do livro tal, o cara que fez o experimento com sei lá quantas mil pessoas, sabe? Aí tu tinha um Sim, dado real, né? sim. E hoje, às vezes, tu pega uma junção de informações ali que descontextualiza, ou enfim, né? E tu sabe, Luda, que essas ferramentas, elas são muito importantes, né? Até pra gente ter uma evolução social, uma evolução de mercado. Mas eu acredito que elas ainda são um pouco novas pra gente ter uma legislação sobre elas. Uhum. Então tá tudo ainda muito solto, sabe? Tem muita questão do direito autoral. Então a IA, ela não Muito. cria algo do zero. Ela pega referências e monta Aham. algo. Então é meio que um Frankensteinzinho, assim. Aham. Até que ponto que eu consigo usar sem estar interferindo no direito autoral de outra pessoa?
ou no direito criativo de outra pessoa. Então, acredito que elas facilitam muito, eu uso no meu dia a dia, mas a gente também tem que se questionar sobre isso. E é justamente essa proposição. Tá, o que eu tô recebendo? Será que isso faz sentido? Uhum. Da onde que isso veio? Então, é essa habilidade de questionamento que acredito que hoje precisa ser mais trabalhada. Em sala de aula, a gente, né? Enfim, sempre tenta trabalhar, sempre tenta argumentar, sempre tenta questionar os alunos, mas esse direcionamento, sabe? Até para ver que tipo de profissional que a gente está lançando para o mercado. Porque a gente, como professor, tem uma responsabilidade. Todo ano, lá, todo semestre, eu lanço tantos profissionais para o mercado. Que tipo de profissional é esse? É o lance do pensamento crítico, né? Exato. Que eu acho que tá mudando justamente pela questão de uma geração abastecida com muita informação. Excesso, né? De informação, na verdade, né? Exato. E aí esse excesso de informação traz ansiedade, traz falta de atenção, né? Tipo, consumo muito rápido. Acho que isso é um problema, né? Tipo, Dopamina. cara, até descarga de dopamina o tempo inteiro e aquele, cara, tu não consegue ficar mais que 30 segundos concentrado em alguma coisa. E a gente já sofre com isso, né? Sim. Eu vejo que eu sofro às vezes com isso, apesar de eu conseguir, se eu precisar me concentrar durante uma meia hora, uma hora sobre um assunto, eu consigo. Mas eu tenho que fazer um esforço, sabe? Pra me concentrar, pra me manter ali presente, porque o celularzinho tá ali, aí toca uma notificação, o relógio, não sei o quê, sabe? E eu vejo que essa geração mais nova é mais difícil ainda, né? É mais porque eles já nasceram com isso, né? Então, a formação deles já é feita a partir disso, nesse embasamento. E tem uma coisa também, que ao mesmo tempo que a gente tem muita informação disponível, a pessoa consegue segmentar pela sua área de interesse. Então, por exemplo, eu gosto de K-pop. Se eu abro meu TikTok, o algoritmo entendeu que eu gosto de K-pop, ele vai me mostrar só K-pop, coisas relacionadas. E isso acaba limitando o repertório do aluno, principalmente quando a gente fala de marketing, design, produção de conteúdo. Então, uma pessoa que tem um repertório limitado, ela não consegue performar em várias áreas. Por isso que eu sempre bato com eles, a importância de não ter preconceito em relação a repertório. Tu tem que escutar Tchaikovsky, mas tu tem que saber o que tá dando no Top Brasil do Spotify. Porque o teu cliente está vendendo para a pessoa que escuta o Beethoven e que também escuta a Anitta. Então, é não ter preconceito na criação de repertório. Aproveitar que a gente tem esse conteúdo massivo e também permear por várias áreas. Permear, sabe, de tudo um pouco. Até, como a minha formação é jornalismo, a gente sempre foi ensinado, né, a saber de tudo um pouco. E é uma coisa que eu trago muito para os meus alunos, porque a gente não consegue criar se a gente não tem a referência. E quando a gente tem uma referência muito limitada de uma só segmentação, ou de uma só área, ou de um só nicho, a nossa criação fica limitada. Então, tu vai acabar fazendo mais do mesmo. É aquilo de tu não parar para pensar. Tá, o que eu tô fazendo? O que faz sentido nesse projeto? Que referência que eu posso trazer? Na faculdade, a gente tenta, né, fazer algumas... melhorar esse repertório do aluno. Até, inclusive, hoje eu dou uma disciplina que se chama História da Arte para o Design. Então, a gente apresenta todo o repertório da história da arte, desde lá da pré-história até a arte moderna, para ver como que o aluno do design consegue aplicar isso no seu repertório de projetos gráficos, de produto, de moda. Então, nós temos, né, esse espaço na faculdade, mas a pessoa que não tem uma formação, que é produtor de conteúdo, é até uma dica, né? O teu repertório ele tem que ser tão rico para a tua produção de conteúdo conseguir também, né, ter esse engajamento, ter essa empatia, ter essa conexão com o público que tu tá falando. Que legal. E como equilibrar isso, né? Essa questão da teoria e da prática, assim, acho que tu presencia isso muito na sala de aula, né? Com os alunos, tipo... ter esse equilíbrio entre prática e teoria, sabe? Tipo... que tu pode... Deixa eu formular melhor essa pergunta também, né? Eu vejo que, às vezes, a gente... como a galera tá sendo muito abastecida com muita informação, será que não falta um pouco da prática também? Tem muita teoria, às vezes, não sei, posso estar errado também. Eu acho que tu pode me dizer melhor sobre isso, assim. Eu já tive experiência em duas ou três faculdades aqui da Serra Gaúcha, né, que eu dei aula. E cada faculdade, ela tem o seu escopo diferente. Tem algumas faculdades que elas realmente focam mais na teoria, e algumas focam mais na prática, e outras fazem um balanço.
no lugar onde eu dou aula, a gente tem um foco maior também na prática. Na prática. Então, a gente vê a teoria, mas a gente também depois faz a aplicação no mundo real. Só que quando a gente trabalha com teoria, tem uma questão que a gente precisa também ter, né, em conta. A teoria ela é feita por pessoas. E por pessoas que em determinado momento social estavam naquele lugar, fizeram aquela pesquisa e trouxeram aquela informação. Pode ser que essa teoria não se aplique hoje ou se aplique de forma diferente. Então, por exemplo, não adianta eu pegar um livro, abrir na página 86 e ter lá uma citação de um autor que dizer que a produção de conteúdo deve ser feita diariamente, tarará, tarará, tarará. Tá, mas em que momento que ele escreveu isso? Da onde que ele tirou essa informação? Uhum. Como que foi essa pesquisa desenvolvida? Como que ele chegou nesse conceito? E eu entender esse conceito, enfim, né, a essência do conceito, e trazer para os dias de hoje. E daí que a prática entra. E isso na faculdade a gente trabalha muito também. A gente pega a teoria, às vezes, né, é uma área que não é tão atualizada. Na minha área, geralmente, ela tem uma recorrência maior, assim, de estudos. Mas, por exemplo, tu vai pegar a área da, sei lá, engenharia. Às vezes é um livro de 1989. E daí tu tem que entender aquele momento, tu tem que trazer para a realidade como que funciona hoje. Então, a gente faz muito esse exercício, assim, sabe, na faculdade. E quando a gente também trabalha com pesquisa e pesquisa científica que vai gerar a teoria, existem vários fatores que podem influenciar. Então, fatores sociais do pesquisador, momento histórico que ele está vivendo, momento pessoal que ele está vivendo, porque o pesquisador ele não consegue ser 100% idôneo, né? Uhum. A gente sempre traz ali algo pessoal, algo cultural, algo vivencial para aquilo que a gente está criando. E a teoria é a mesma coisa. Mas a teoria ela tem um papel muito importante, que é o papel de reflexão. É a gente parar, entender aquele conceito que aquele autor trouxe e ver o que faz sentido para a minha realidade e como que eu faço essa aplicação. Então, é essa oportunidade de nos fazer pensar. Então, acredito que a grande relação, assim, da teoria e da prática seja essa. Eu até estava refletindo agora enquanto você estava falando, porque na época que eu fiz a faculdade, era muito mais teoria do que prática, né? Sim. Eu fui aprender a prática, na verdade, trabalhando, né? Mas eu vejo que da minha época pra cá, imagina, 2008 eu me formei, né? Eu fiz faculdade de 2005 a 2008. E hoje é um universo totalmente diferente, né? De aprendizado, de aplicação. E eu acho que muito em contrapartida também em relação a geração, né? Uma geração diferente de consumo, de estudo, de momento. A gente tá vivendo um momento muito diferente do que a gente vivia, sei lá, 15, 20 anos atrás, né? E a nossa formação era diferente também, né, Duda? Porque a gente foi ensinado a sentar na sala de aula, um enfileiradinho atrás do outro, todo mundo parar, olhar pro Quadro professor. verde. Quadro verde, gizão, né? O que a gente tinha rinite era horrível. E o professor fala e o aluno escuta. E até hoje tem uma metodologia que a gente aplica também, que se chama metodologia ativa, que é tu dar esse protagonismo pro aluno. Então, o aluno ele também tem um conhecimento. Pode ser que ele não tenha o conhecimento teórico como o professor tem, mas ele tem um conhecimento vivencial que vai fazer sentido para a sala de aula. Então, é a gente proporcionar esse espaço para o aluno também ser professor de alguma forma. Ele trazer aquilo que ele entende, aquilo que ele já viveu, para a gente conseguir trabalhar isso em aula, que se chama metodologia ativa. E é algo que a gente, inclusive, é incentivado muito, né, pela universidade a trazer para a sala de aula. Que legal. Uhum. Eu queria mudar um pouco agora o viés da pergunta, que a gente estava falando sobre a parte da sala de aula, da geração, dos alunos, mas eu queria entrar um pouco na questão das marcas, das empresas agora, indo para o lado produção de conteúdo, marcas e empresas. O que as marcas ainda não entenderam sobre esse mercado digital? Porque hoje a gente vê que isso mudou demais assim no decorrer dos anos, na questão de como as marcas utilizam o digital hoje, né? Há uns anos atrás o marketing era um outdoor, era o panfleto, era outro tipo de abordagem, né? O que a gente vê, acho que dá pra gente regionalizar um pouco na nossa região aqui que a gente tá. O que as marcas não entenderam ainda sobre essa questão de produção de conteúdo, sabe? Pode ser muito mais explorado. Acho que a gente tem um potencial muito grande no marketing digital hoje, mas a gente vê que algumas empresas ainda não entenderam essa ruptura, eu acho, do mercado, né? De produção de conteúdo, né? Eu acredito que o que falta ainda
principalmente aqui na nossa região, é entender o comportamento do consumidor. E é uma coisa, né, inicial do marketing, mas que faz total sentido. Às vezes eu tenho uma empresa que vende peça de carro, eu não entendo nada de carro, me fala uma peça de carro, sei lá, Amortecedor, por exemplo. amortecedor. Eu tenho uma empresa que vende amortecedores na Serra Gaúcha. O Duda não quer comprar um amortecedor. Ele não quer. O Júnior não quer comprar um amortecedor. Tu não para, meu sonho assim, ó, esse ano eu vou comprar um amortecedor pro meu Palio. Não é, tu não quer. As marcas não entenderam que a gente não pode vender o produto. A gente tem que vender a experiência de uso, a gente tem que vender a solução. Então, ao invés de eu divulgar, putz, olha aqui, amortecedores que tem característica tal, 5 benefícios, não sei lá o quê, a gente entender qual que é o comportamento daquele consumidor para ver onde que a gente vai aplicar. Você quer uma viagem mais tranquila, mais segura? Vai viajar com a sua sogra nessas férias? Que tal transformar sua viagem num momento bacana, em família? Daí tu traz o produto, sabe? Então, acho que o que falta ainda é a marca entender que... A correlação, né, entre o produto e a experiência não se real, vende né? produto, se vende a experiência, se vende a forma de uso. E isso para qualquer produto ou para qualquer serviço que a gente tenha. E até muito o marketing peca nisso, né? Então, por exemplo, tu vai abrir uma rede social. Eu tenho uma clínica de estética. 5 benefícios para fazer botox. Cara, eu sei os benefícios para fazer botox. Minha pele vai ficar mais bonita, eu vou parar de ter dor de cabeça, sabe? Eu sei. Mas ainda falta essa questão de empatia, sabe? De se colocar no lugar da pessoa que vai comprar para entender qual que é a necessidade real. Putz, às vezes é minha formatura. E eu quero estar bem nas fotos da minha formatura. Sabe? Então, é tu conseguir também fazer esse estudo de comportamento para ter uma venda mais assertiva, porque daí tu não vai ficar pedalando tentando vender aquele produto ou aquele serviço. É algo mais natural, sabe? A pessoa, ela vai te procurar porque ela se identificou, ela se conectou com a tua marca e ela sabe que ela tem aquele problema que tu consegue resolver. Então, acredito que assim, o principal fator é estudo de comportamento do consumidor. A gente não vende produto e serviço, a gente vende a experiência de uso, são coisas, assim, completamente diferentes. Eu tava me lembrando agora que, que tu vai ver muitas vezes as propagandas que viralizam é aquela que tu tem, o cara toma um coice, assim, aí cai, aí volta, aí pega um gancho do nada, assim, ou o cara caindo na água e sai e fala o negócio, tipo, tu vê que às vezes tem umas coisas que funcionam, né, mas que são totalmente desconexas disso, né, Sim. tipo, não é meio apelativo, né, pra chamar atenção e passar uma mensagem, tipo, o cara tomou coisa, aqui, ó, colchão 9,90, sabe? Tipo, porra, né? Não é isso, né? Acho que as pessoas meio que se perdem nisso, sabe? Às vezes, eu vejo que isso funciona, às vezes funciona. Que isso acontece muitas vezes em empresas que não tem não tem um estudo aprofundado de quem que elas estão atendendo. Exato. Né? Quem que elas precisam atender, qual que é realmente a dor da pessoa que está procurando o produto delas, né? E é aquela venda massiva, assim, né? Tipo... E lá na agência, né, chega muito. A gente atende todo o Brasil, as trends, né, no caso. Exato. E daí, a primeira coisa que a gente faz quando o cliente chega na nossa agência é uma reunião de briefing. Então, a gente tenta entender o negócio, até para conseguir se comunicar como se fosse o cliente. Tenta entender o público. Daí, sempre tem aquele que fala, quem que é teu público? Meu público é todo mundo. É jovem, idoso, criança também, de qualquer classe social, de 5 a 60. Para quem quiser comprar, eu tô vendendo. E, tipo, não é assim. Porque tu não consegue criar uma conexão se tu tenta atingir todo mundo. Tu tem que ter um foco. Pode ser que aquele foco, ele reverbere para outras faixas etárias ou para outra segmentação de público. Mas tu tem que ter um foco bem definido para ter um posicionamento bem definido. E é o teu posicionamento que vai dizer se o teu cliente vai comprar de novo de ti. Se ele vai ser um amante de marca. Então, tu trabalhar muito o teu posicionamento. E para tu trabalhar, tu tem que entender quem que é teu público. Tem que ter muito definido isso para ti. Saber exatamente quem que é o público, né? Exato. Que deixa muito genérico, muito aberto. Por isso que às vezes tu... E, cara, hoje é muito louco tu pensar nisso, porque a gente tá num momento que a gente tá aqui e fala do tênis da Nike, e 2 minutos depois aparece um anúncio, né? Do tênis da Nike no celular, né? Exatamente. Então, tipo, hoje a mídia meio que nos persegue, assim, né? O marketing, né? Sim. E acho que isso é muito forte, né? Na questão de
Quem entendeu o jogo tá usando, né? Muito a seu Claro, favor, né? claro. E às vezes eu vejo que na nossa região a gente tem um pouco de resistência em usar a tecnologia a favor do marketing, Sim, né? Tu vê um pouco isso também? bastante. Existe uma relutância ou existe uma idealização que não é real. Por exemplo, a gente trabalha muito com tráfego pago. Uhum. Então, desde 2021, trabalho com tráfego pago, com estratégia, com segmentação. Então, por exemplo, e até nós somos uma agência que fomos selecionadas pelo Meta, né, que é o dono do Facebook e Instagram, para ser uma agência parceira. Desde 2021, a gente tem uma consultoria direta com eles, com o pessoal da plataforma que nos atende. Legal. E até a gente cria uma relação de amizade, né, com alguns que Aham. foram nossos consultores. E teve um deles que nos falou: cada pessoa, cada perfil no Instagram, por exemplo, tem 20 direcionamentos. Então, a Aline gosta de cachorro, a Aline gosta de maquiagem, gosta de moda, gosta de marketing, gosta de pagode. Então, cada um de nós tem 20. E a tua segmentação dentro da plataforma são esses conteúdos. Pode ser que eu pesquise, comida para cachorro. Daí, para mim, o algoritmo entendeu, então, desses direcionamentos da Aline, cachorro tá mais em alta. Manda cachorro para ela. Vídeo de cachorro, plano pet, casinha de cachorro, o Easy, a plataforminha lá do xixi. E funciona muito, porque naquele momento da tua vida, tu tá mais direcionado para esse interesse. Tá consumindo aquilo, Tu tá né? consumindo aquilo, ele tá te mandando aquilo que ele acha Aham. que tu vai ter. E quando a gente traz isso para a questão do marketing, né, do tráfego pago, da segmentação, a gente também tem que ter essa noção. Então, às vezes o cliente chega, putz, eu quero vender para Serra Gaúcha e eu vendo, sei lá, casaco de couro. Tá, mas não é todo mundo que vai comprar um casaco de couro da Serra Gaúcha. A gente tem um público específico que vai, um público que tem interesse. E por investir em dinheiro, às vezes as marcas, elas querem alcançar todo mundo. Só que se tu alcança todo mundo, tu não alcança ninguém. Tu tá perdendo dinheiro tentando Tá só alcançar gastando. pessoas que não vão te comprar. Então, existe até essa... A gente tenta, né? Não doutrinar, mas ensinar isso pro cliente. Que existem formas da gente captar o lead, mas o lead ele tem que ser qualificado. Uhum. Não adianta eu captar um lead pra ti que não vai servir pra nada. Tu só vai ter gasto dinheiro com aquilo, né? Então, é algo que a gente tenta trabalhar isso bastante no tráfego pago e que tem total relação com a rede social, né? Porque quando a gente pensa no comportamento do consumidor na rede, tu não abre teu celular para comprar. Uhum. Tu abre para se entreter, tu abre para se informar, tu abre para aprender algo novo. Tu não vai com a ideia de comprar algo. Nem sempre tu tá no momento de compra, né? Exato, E às exato. vezes quando tu tá no momento de compra, daí aí o que acaba vencendo é quem entende que tu tá nesse momento de compra e fica te dando aquele remarketing, sabe? Te batendo ali até tu vou comprar isso aqui de uma vez, sabe? Ou agora eu vou comprar, porque daí tipo, agora tá no preço que eu tô esperando, sabe? E é um trabalho de formiguinha, assim. É. É que nem, sei lá, quando tá solteiro, tá na balada, daí tu pensa, tá, aquele lá vai ser o meu foco. Não mais, né, gente? Agora eu sou namorada. Aquele lá vai ser meu foco. Então, tu tem todo um trabalho pra conquistar aquela pessoa. Não vai chegar, oi, tudo bem, vai lá e gruda a pessoa. Não, tu tem um trabalho de conquista. E o marketing é a mesma coisa, né? É. A gente tá conquistando aquele cliente para que ele fique fiel à nossa marca. Então, isso é muito importante das marcas pensarem, que acredito que também que seja um fator que tá meio defasado, assim. E eu acho que se não, isso já tá meio claro hoje, né? Que se não funcionasse, não tinha tanta gente botando dinheiro nos dos anúncios, né? Com certeza. Então, só que tem que acertar o público certo, né? Tem que ser estruturado. Tem que ser bem pensado, a estratégia, o quem tu quer atingir e olhar de cima isso, né? Tipo, tem que ter um acompanhamento legal do gestor Exato. para que isso funcione, né? E tu tem que ter uma coisa que muitas marcas não têm, que é a paciência. Porque tu tem que testar. Tu Tem que precisa testar. fazer teste. Pode ser que não seja de primeira que tu vai acertar, mas quando Tu vai acerta queimar uns aquela... pila ali, né? Não Vai. adianta. E isso a gente também deixa muito claro, assim, olha, primeiro mês é mês de teste, a gente precisa testar. E todo dia a gente vai estar acompanhando, todo dia a gente vai estar monitorando, mas saiba, né, e nisso a gente é muito transparente, assim, sabe, Duda? Mas saiba que pode ser que tu tenha resultado tal, ou pode ser que tu tenha resultado tal. A gente vai fazer de tudo para que tu tenha o resultado mais promissor possível. Mas vai ser teste. Teve até um cliente nosso que a gente... Acho que ficou meses, assim, tentando e lutando naquela campanha, e tentando. E daí a gente acertou.
E é uma campanha que a gente roda, assim, ó, acho que mais de um ano. Porque ela deu tão certo e ela continua dando tão certo que depois que tu encontra a fórmula daquela campanha, ela só vai, sabe? Uhum. Ela vai sozinha, sabe? Tipo, o filho que vai pro mundo, assim. Aham. E ela performa super bem. Mas até tu chegar nesse ponto, tu tem que conhecer muito o cliente, tu tem que estabelecer muito essa relação de empatia também com o público, pra tu ver, putz, isso aqui vai funcionar. Ou não, isso aqui pá, já não tá tão legal dessa forma. É. E eu acho que o marketing mudou muito, né, de uns anos para cá, justamente porque entrou várias. O tráfego pago entrou com muita força, o marketing de influência entrou com muita força, o marketing, na verdade, explodiu em vários segmentos e muito digital, né? Sim. Tipo, mudou completamente a relação marketing, né? E o que será que as empresas mais estão buscando hoje no marketing? Será que é o marketing de influência? Será que é o que tu enxerga, assim, para um futuro, assim, o que vai ser o futuro da busca das empresas pelo marketing, assim? Vai ser aquele conteúdo de venda que não tem cara de conteúdo de venda. É um Uhum. conteúdo que ele parece orgânico, mas que a venda tá ali no meinho, sabe? Tá Sabe, implícito ali. isso, sabe, novela da Globo, que daí às vezes a Uhum. pessoa tá tomando uma Coca-Cola, ela não diz que ela tá tomando uma Coca-Cola. Oi, pessoal, estou tomando uma Coca-Cola. Ela só deixa ali. Então, eu acredito que o futuro do marketing seja isso. A gente ter essa venda, porque a venda é, enfim, né, o que movimenta o mercado, mas ter isso dentro de um conteúdo que é mais orgânico, de um conteúdo que as pessoas realmente querem ver, ou entretenimento, ou informação, ou educação. Então, tu trazer o teu produto para dentro desse contexto, Mais vida real, assim, mais de tipo, vida mais. real. É. Porque eu acho que se perdeu um pouco, né, no meio do caminho ali de, do mundo perfeito, né? Tipo, da rede Aham. social ser o mundo perfeito e o propaganda de margarina, né? Aí, E- talvez hoje, talvez vá sofrer essa mudança, né? De trazer para. Por isso que eu acho que funcionou a questão do influenciador, né? Uhum. Botar ele dentro da realidade dele consumindo aquele produto. Exato, exato, Uhum. faz total diferença. E até a gente está num movimento muito interessante dentro das próprias plataformas, que é o conteúdo real. Então, putz, tem aquele influencer que ele acorda 4 da manhã, ele faz um cardio de 1 hora, ele chega em casa, ele faz o café da manhã com as galinhas que ele tem em casa, ele vai lá, colhe, pega os ovos, faz o seu café da manhã, e isso aí ainda não é nem 6 da manhã. Ele toma o café dele, daí ele já tá pronto, ele vai lá e lê, e lê o Café com Deus Pai, e daí ele faz o devocional dele, e daí ele volta, daí ele começa a trabalhar, 8 da manhã. Então, 8 da manhã, ele já fez coisas que algumas pessoas não fizeram durante o dia todo. E querendo ou não, é o que a gente chama de felicidade tóxica, né? Uhum. Porque querendo ou não, tu se compara. Tu pensa, putz, esse Sim. cara acordou 4 da manhã. Eu acordei às 7, atrasada pra entrar numa reunião. Eu sou um lixo. Dormindo ainda. Dormindo, eu sou um lixo. Eu não tive tempo de tomar café da manhã. Eu mal escovei meus dentes pra entrar na reunião. E a gente cria essa comparação. E eu vejo que tem um movimento das plataformas que é dessa desestigmatização desse tipo de conteúdo muito perfeito. Porque a gente sabe que Uhum. não é real. A gente sabe que não é Ou assim são que muito funciona. poucos que fazem isso, assim, né? Exato, Que não. às vezes tem a galera que vende isso, prega isso, mas na verdade não faz, né? Exato. E... Tipo, só ligou, eu liguei a câmera, oi pessoal, tudo bem? Sou feliz. Uhum. Desliga, né? Outra pessoa. Então, é um movimento que eu percebo, assim, cada vez mais as plataformas e as marcas estão buscando conteúdos mais reais, de pessoas reais. Não dessa idealização de felicidade, de pessoa perfeita e de corpo perfeito e de vida saudável. Existe ainda, claro, né? É um nicho muito forte, mas eu tô vendo esse movimento dessa contracorrente, sabe? De, putz, cara, eu vou seguir o Duda porque o Duda é real. O Duda, eu sei que Uhum. ele é uma pessoa de verdade. Ele é assim mesmo na vida dele. Então, acredito que vai ser um conteúdo a gente vai ver que vai ser cada vez mais compartilhado. Que legal. Acho que, pá, foram tantas coisas que a gente abordou que eu acho que, pá, temos um baita conteúdo, uma missão cumprida, assim. Mas eu queria, antes da gente fazer o fechamento, que tu deixasse o que tu poderia dizer para essa galera que tá começando, entrando nesse mercado de produção de conteúdo, o que tu diria para essas pessoas, assim, de um, sei lá, um conselho, alguma coisa que tu possa dizer para essa pessoal que está entrando no mercado de produção de Uhum. conteúdo, para talvez se diferenciar e não seguir a manada, assim, sabe? Tipo, Eu acho que é essa busca pela autenticidade.
Só que para a gente entender o que nos faz autêntico, a gente tem que nos conhecer. Então, existe todo um processo de autoconhecimento. Desenvolver algumas habilidades socioemocionais, que a gente fala, né, das soft skills, que é muito falado nas empresas, mas acredito que seja algo que né, como crescimento pessoal, a gente precisa ter muito desenvolvido. Eu tenho que conhecer quem que eu sou, eu tenho que conhecer o que eu gosto, eu tenho que conhecer aquilo que me motiva, e nisso a terapia ajuda muito, né? Então, Façam terapia. Façam terapia. E é muito importante tu ter esse conhecimento de ti, tanto das tuas qualidades quanto das tuas fraquezas, e tu trazer isso de uma forma genuína, sabe? Sem tentar copiar o coleguinha, porque o coleguinha publicou um vídeo dessa forma, bateu, sei lá, 5 milhões. Vou lá e fiz igual. Cara, mas tu não é o coleguinha, tu pensa diferente, tu tem outra vivência. Então é tu realmente olhar pra si, verificar o que faz sentido pra ti, o que te faz ser tu, pra trazer isso pra fora, sabe? Pra externalizar isso, e principalmente na rede social. Porque as pessoas, acredito que elas buscam isso, sabe? Elas estão cansadas de mais do mesmo. Então, quando elas veem um perfil diferente, uma produção de conteúdo que foge desse padrão, que foge desse estigma do que está sendo aplicado, já é um baita diferencial. Então, fazer conteúdo porque tu quer fazer, não pelo resultado que tu acha que tu vai ter com ele. Acho que isso é muito importante. E não entrar na onda do preciso viralizar, né? Não, isso aí Isso aí é batido já, né? Não. E às vezes tu fica querendo produzir só nessa onda de preciso viralizar, preciso... E sabe por quê, Duda? Porque cada vez tu vai te colocando metas mais impossíveis. Então, postei um vídeo, eu tenho que ter 100k nesse vídeo. 100 mil visualizações nesse vídeo. No próximo, se tu tiver 100 mil, tu vai ficar frustrado, porque tu vai querer 200. No próximo, tu vai querer 1 milhão, e tu vai ficar sempre correndo atrás da roda, sabe? Sabe, tipo a rodinha do hamster, que ele fica correndo e não chega a lugar nenhum? Tu tem que entender, o que me faz feliz? E isso vem muito do autoconhecimento. E a gente buscar uma validação interna e não externa. Porque o número, ele é uma validação externa, tu nem conhece todas aquelas pessoas. Mas é uma validação de ego, assim. E a gente tem que trabalhar muito o nosso ego nesse sentido, sabe? E às vezes os números são ilusórios, né? Também. Muitas vezes, né? Também. Tipo, hoje tu compra números fácil, assim, ó, 10 pilinhas já estão no teu perfil. E aí, às vezes, eu tava conversando, não lembro com quem que eu tava conversando esses dias sobre o Spotify, e que às vezes tem muitas músicas que o pessoal lança e tal, que tá lá, e que tem milhões, que tu olha que é número redondinhos de views, assim. Cara, comparado as visualizações do negócio pra te entrar no top e tal, sabe, de visualizações. E aí tu pensa, são robozinhos que ficam lá, dando play. Vai ficar no repeat lá, e pra te dar um número X de views, então não é real, sabe? É louco tu pensar nisso, sabe? Que, tipo, tu vê, nossa, o cara tá bombando. Sim. É um robô. E é muito tu trabalhar essa questão do teu ego, né? De tipo, putz, eu vou ter esses 100 mil visualizações, mas são compradas. Não são pessoas reais, não são pessoas que realmente viram o meu conteúdo. Ou não, tive 1000 visualizações nesse vídeo aqui, mas eu vi que as pessoas engajaram, eu vi que as pessoas comentaram, eu vi que realmente assistiram. Então, tu tentar não buscar essa validação externa, porque a expectativa é a mãe da frustração, né? Tu produzir conteúdo porque tu quer produzir conteúdo, não pelo resultado que tu acha que tu vai ter com ele. Então, acredito que assim, esse seja o principal conselho para quem quer entrar nessa área, quem quer começar. Produz pelo que tu quer produzir, não pelo resultado. Pela cobrança do resultado, né? Exato. Muito bom. Muito bom, muito obrigado, Aline. Obrigada. Muito obrigado. Eu, por mim, ficava aqui conversando horas, né? Se a gente deixar eu tenho que trabalhar ainda. Não. Mas acho que deu pra gente compartilhar bastante coisas valiosas aí com a audiência. E te agradeço muito pelo teu tempo, né? Que é o mais importante que a gente tem hoje, é poder compartilhar o nosso tempo com as pessoas importantes pra nós né? E tu despender esse momento pra estar aqui com a gente. Imagina, tamo em casa. Tamo junto. Tu também, tem casa, né? Sempre que precisar, sabe que as portas da Bossa estão abertas. Maravilha, muito obrigada. Muito obrigado a todo mundo. Sigam nós na rede social, sigam a Aline, @Aline Streck, isso. E @Bossa Produtora. E estamos... acompanhem nós que terão outros episódios aí, mais conteúdos no decorrer. Muito obrigado, gente. Até o próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí.